Olá, querido fera, tudo bom? Lembra que na aula passada a gente trabalhou equilíbrio de um ponto material? Agora a gente vai começar a focar equilíbrio do corpo extenso. É um pouco mais complexo, porque na verdade quando a gente estuda o equilíbrio do corpo extenso, a gente precisa também trabalhar a translação do corpo. Ou seja, ao mesmo tempo a gente vai pensá-lo como um ponto material, equilibrando o seu centro de gravidade com as forças atuantes ao longo desse corpo, e vamos também eliminar a rotação desse corpo. A gente vai eliminar a translação e a rotação. Então, tornam-se mais complexas essas questões, normalmente demandam um tempo maior. Mas nada que um estudo qualificado não faça você resolver. Tranquilo? Então vamos embora dar uma olhada lá na nossa telinha. Primeira questão batida, questão clássica, e não é tão simples, mas é uma questão clássica. Uma escada rígida e uniforme está encostada contra uma parede lisa vertical. Então ele já informou que naquele ponto mais alto onde a escada está tocando na parede vertical, não existe força de atrito. Determine o valor do menor coeficiente de atrito, ou seja, para essa escada estar na iminência de escorregar, certo? Entre a escada e o assoalho em unidades de 10 a menos 2 para que a escada não escorregue. Então vamos lá, vamos colocar primeiro as forças, depois a gente vai trabalhar o equilíbrio de translação e o de rotação, mas primeiramente você precisa entender as forças, certo? Então vamos lá, que forças iremos trabalhar? Uma força aqui, força normal, certo? Outra força normal aqui. Vamos ter que identificar com normais diferentes aí, certo? A força peso aqui. E uma força de atrito para cá. Beleza? Vou colocar as nossas setinhas para que você entenda legal. Vamos lá. Uma normal aqui. N1, outra normal aqui, N2, o peso da barra, e a força de atrito. Então, no equilíbrio de translação desse corpo, a gente tem o quê? No equilíbrio de translação, a força resultante ela deve ser zero. Então, eu tenho que peso é numericamente igual ao N2. Tranquilo? E que a força de atrito é numericamente igual ao N1. Tranquilo? Esse é o equilíbrio de translação. No equilíbrio de rotação, eu devo escolher um ponto para que o momento resultante em torno desse ponto seja zero. Na verdade, o ponto que eu escolher deverá ser zero. Mas normalmente a gente escolhe aquele ponto onde existem mais forças, que aí você elimina as incógnitas. O ponto que eu vou escolher é esse ponto aqui, que eu estou grifando para vocês. Então eu vou tirar o momento de todas as forças em relação a esse ponto. O momento de N2 em relação a esse ponto é zero. O momento do atrito em relação a esse ponto é zero também. Por que zero, César? Porque eles estão... eles têm a linha de ação dessa força, passa por esse apoio, passa por esse ponto de equilíbrio que nós estamos estudando, sobre o polo, né, como fisicamente a gente chama. Então, o momento dessas duas forças é zero. Sobrará o momento do peso e o momento de N1. E se você olhar direitinho, o momento do peso tende a girar essa barra. Chega aqui comigo. Imaginemos a barra aqui. O peso está localizado aqui assim. Então, o momento do peso tende a girá-la em um sentido. Aqui encontra-se a parede, beleza? Então, tende em um sentido. Enquanto o momento da normal, que está aqui, tende a girá-la em outro sentido. Tá bom? Então, aqui em um sentido e o da normal em outro sentido. Retorna para a nossa telinha para finalizarmos. Então, vamos ficar agora com o momento do peso, que é o peso vezes o braço de alavanca, que é a distância perpendicular ao peso, que eu vou grifar aqui para vocês,
vai ser essa distânciazinha aqui, assim, ó. Como o peso está no centro dessa barra, por uma semelhança simples de triângulos, a gente saca que essa distância aqui é 1,2, porque tem que ser na metade. Se é na metade da hipotenusa desse triângulo, é na metade do cateto também. É igual ao momento de N1, que é N1 vezes o seu braço de alavanca. O braço de alavanca de N1 eu também vou traçar agora. É essa distânciazinha aqui, ó. Olha aqui. Que é quanto? 4, exatamente. Então, N1 vezes 4. Então, vamos nos organizar. Aqui, N1. N1 é igual ao atrito. Então, peso vezes 1,2. No lugar de N1 vai entrar o atrito. Já fiquei atrito vezes 4. Sendo que o atrito é μ vezes a normal. Que normal? N2, porque o atrito está relacionado com N2. Então, eu vou ficar com μ vezes N2 vezes 4. Sendo que é N2? N2 é igual ao peso. P vezes 1,2, μ vezes o peso vezes 4. Cortei 1,2 por 4, 0,3 ou 30 vezes 10 a menos 2, o gabarito 30, porque ele pede unidades de 10 a menos 2. Tranquilo? Beleza, né? Então, nosso gabarito lá, ó, 30. Realizou? Realizou, não foi? Então, vamos embora para a próxima questão. Segunda questão, estática do corpo extenso ainda. Questão do gatinho, conhecida também. Vamos lá. Uma prancha uniforme de 6 metros de comprimento ultrapassa em 2 metros a borda de uma mesa. A massa da prancha é de 4 kg. Um gato de 8 kg caminha sobre a prancha até que distância... caminha sobre a prancha, desculpa. Até que distância em centímetros o gato pode ir sem que a prancha comece a inclinar. Independente do que você vai fazer fisicamente, você precisa entender o que é que está ocorrendo ou o que pode ocorrer nessa questão. Esse gatinho, enquanto ele caminhar sobre a prancha que está na mesa, não tem problema dessa prancha tombar. Quando ele passa daqui, dessa região que eu vou grifar, tá? Aí essa prancha começa a correr risco de tombar realmente. Tá? Porque o peso desse gatinho vai criar um momento que pode fazer essa prancha girar em um sentido. Então, como é que nós iremos trabalhar? Preste atenção. A gente vai pegar, primeiro a gente vai selecionar aqui uma linhazinha pra gente bonitinha. Vamos colocar nossa prancha. Beleza? Tá troncho, né? Tá meio tronchinho, mas não tem problema não. Vamos colocar a pranchinha aí, vamos colocar o nossa borda dessa mesa, que é mais ou menos aqui, assim, vamos colocar a bordazinha dela aqui, como se fosse um apoio. Beleza? Temos a bordazinha da mesa. E vamos colocar as forças. Que forças nós iremos colocar? Vamos embora. Apanhar aqui, pronto. Temos aqui o peso da barra, que está aqui assim, porque fica na metade dela. E temos o gatinho, o peso do gatinho. Certo? Só para ficar mais coerente, pronto, para que fica... Beleza? Então, ó. Temos aqui o peso da barra, o peso do gatinho. O peso da barra divide geometricamente em 3 metros para cada lado. Então eu tenho aqui 3 metros, porque ela tem 6 metros essa barra. E eu tenho aqui 3 metros. Tranquilo? Mas ele disse que essa borda começa em 2 metros. Então eu tenho que essa distânciazinha aqui vale 2 metros. Ok? Então, o que é que eu irei fazer? Até aqui é 3. Até a borda a gente tem 4 aqui, mais 1 metro. Deixa eu apagar aqui assim, para ficar mais tranquilo. 3, mas aqui eu tenho... Deixa eu colocar até aqui o 3. Eu vou dividir um pouquinho diferente. Eu vou fazer aqui como 1.
1 metro. E aqui como 2 metros, como está colocado ali embaixo. Beleza? E aqui eu vou chamar de X, porque ele pede até que distância em centímetros o gato pode ir sem que a prancha comece a inclinar. E aí eu vou pegar o momento do peso da barra e o momento do peso do gato tem que se equilibrar. Então o peso da barra vezes 1 tem que ser igual ao peso do gatinho vezes X. Ficou claro aí? Tranquilo, né? Então o peso da barra 40 vezes 1. O peso do gato 8 vezes X. Ah, 8 não, 80, perdão. 8 não, 80. 80 vezes X. Beleza? Então eu vou ter X igual a meio metro, que me dá 50 centímetros. Beleza? Questãozinha 2. A próxima questão, ela versa mais ou menos sobre a mesma coisa, sobre a mesma ideia. Tá? De limite, dele caminhar até tombar, ficar nesse limite de tombamento, você vai ver. Então, realizou essa aí, né? Vamos embora. Terceira questão. Até encaixou a figura, mas vamos apagar, vamos usá-la. Bom, um cigarro sem filtro de 8 centímetros foi aceso e apoiado em um cinzeiro como indicado na figura. Considere que a brasa desloca-se com velocidade constante de 15 milímetros por minuto e que a cinza sempre se desprende do cigarro. Tá? Então esse cigarro está reduzindo a cada minuto em 15 milímetros, em 1,5 centímetros a cada minuto. Qual o intervalo de tempo em segundos necessário para que o cigarro caia do cinzeiro? Bom, eu tenho aqui, vamos imaginar que esse cigarro no início tem 8 centímetros. Ele tendo 8 centímetros, o centro de massa dele está aqui. Não é não? O peso estaria aí, porque seria 4 centímetros para a esquerda e 4 centímetros para a direita. Como eu tenho 3, isso aqui é mais ou menos 1 centímetro, isso aqui, tá? E 4 centímetros para o outro lado, beleza. Imagine que esse cigarro queimou 1 centímetro. Quando esse cigarro queimar 1 centímetro, vai ocorrer o quê? Ele ficará com 7 centímetros. Aí o centro de massa dele já encosta mais. Já fica mais próximo desse 3 centímetros. Por quê? Porque eu vou ter que ter 3,5 de cada lado. Se ele queimar um pouquinho mais, o centro de massa dele fica aqui, o centro de gravidade, o ponto de atuação da força-peso. Certo? Resultado, se ele queimar um pouquinho mais do que isso daqui, essa é a situação limite. Aí o centro de gravidade dele perde o apoio. Por perder o apoio, esse cigarro aqui vai tombar. Tranquilo? Ou seja, esse cigarro pode queimar até que o centro de gravidade dele fique aqui. Para o centro de gravidade dele ficar aqui, tem que ficar 3 centímetros para um lado e 3 centímetros para o outro. Então ele só pode queimar 2 centímetros. Ou melhor, 20 milímetros. Então, 15 milímetros em 60 segundos. Não comece a rir aí na sua cadeira. Você deve dizer, caramba, só isso, era só isso. Mas precisava de todo esse entendimento. Você entendeu mais fácil por causa da questão anterior. Tá? Senão você, quem sabe, não estivesse entendendo de uma maneira tão simples essa questão. ΔT igual a 80 segundos. Tranquilo? Joinha? Então, beleza, né? Questões massa, hein? Então, tem mais uma aula de estática. Tem mais uma aula. Seria interessante você assistir logo. Depois você para corrigir os seus erros. Assista logo. Porque é uma sequência de raciocínio mesmo. Tá? Um pouquinho diferente de equilíbrio do ponto material. Essas é interessante você assistir uma após a outra mesmo. Tá, joia? Então, nos encontramos. Tchau, tchau. Um abraço.